Pedro 17, verso número 1. Quando você achar, diga amém. 12 pessoas já acharam. Está aumentando. Números 17, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles varas, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Olha para o teu irmão e diga assim: essa noite a vara de Deus vai para a sua família. Você pode sentar, por favor. Quero te passar essa revelação de Deus para a tua vida. Por que eles usavam muitas varas no passado? Por que os patriarcas, os líderes, os príncipes de Israel usavam vara? Não simplesmente porque eram pastores de ovelhas. As pessoas pensam que eles usavam vara só porque eram pastores. E muitas vezes não conhecemos a tradição das famílias israelitas daquela época para entender que a vara não era simplesmente por causa de serem pastores, mas toda vez que nascia um menino, eles tomavam uma vara e escreviam nela todas as promessas que Deus tinha para essa criança. Eles ouviam os profetas profetizar, e os pais pegavam a vara e escreviam as promessas que Deus tinha para aquela criança, para aquele menino. Então, quando aquela criança crescia, se tornava um varão, ele pegava a vara, usava a vara para trabalho, mas toda vez ele olhava e lia: quais são as promessas de Deus para a minha vida? O que meus pais escreveram aqui que vai acontecer comigo? O que será que é o meu futuro? O que os meus pais entenderam dos profetas a respeito do futuro? E eles pegavam o topo da vara e escreviam o nome daquele menino. Então o nome dele estava escrito no topo da vara, e em toda a vara estava escrito as promessas que Deus tinha para aquela criança. E isso era uma ordenança de Deus para Israel e para os príncipes de Israel. Uma das pessoas que tinha uma vara muito famosa na Bíblia foi o rei Davi. Mas uma coisa interessante na vara de Davi, na vara de Davi não tinha boas promessas. Na vara de Davi não tinha muitas coisas boas, não, irmão. A vara de Davi escrevia: fui rejeitado pelos meus pais. Davi tinha sobre ele a rejeição dos próprios pais que estavam sobre ele. Muitas pessoas perguntam assim: mas pastor, por que ele foi rejeitado? É só você estudar um pouquinho a história de Israel e a história de Davi, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, e diz para o pai da casa que ele veio ungir um dos filhos, Jessé, como pai feliz, traz os filhos para que o profeta Samuel escolha quem é o filho. E aí passam todos os filhos, e Deus diz para Samuel: nenhum deles, por mais bonito que seja, por mais sarados, mesmo esse que está fazendo academia, não quero ele, não quero esse, porque eu não olho o físico, eu olho o que está dentro. Escuta bem, presta atenção. O pai tinha esquecido que tinha mais um filho. Mostrou todos os filhos e esqueceu que tinha um lá fora trabalhando.
E Deus falou para Samuel: nenhum desses. E Samuel olha para o pai e diz assim: não tem mais nenhum. E Jessé diz: ah, tem mais um, está lá fora. Por que ele foi esquecido? Porque ele sempre foi esquecido. Na vara de Davi, ele era sempre rejeitado pelos pais, sempre. Eu não sei se você pode imaginar um filho seu sendo chamado, sem eleição nenhuma, para ser uma das principais autoridades desse país. Eu tenho certeza que qualquer pai aqui ia ficar super feliz se chegasse uma autoridade e disser: fizemos uma reunião em Brasília e decidimos que o teu filho é que vai ocupar os estados e que vai ocupar aquilo que nós queremos. Tenho certeza que os pais que estão aqui, a não ser que seja pai bolachão, faria uma festa para o seu filho. Mas escute, Davi acaba de ser ungido rei de Israel e o pai não deu nenhuma festa para ele. Pelo contrário, mandou ele voltar a cuidar das ovelhas. Porque na vara de Davi, além da rejeição, estava só cuidar de ovelha, e ele tinha cheiro de ovelha. Você sabe muito bem pela história que os irmãos de Davi rejeitaram Davi. Na vara de Davi está escrito a rejeição dos irmãos. Os irmãos judiavam de Davi. Os irmãos não aceitavam Davi. Então sempre estava escrito rejeição. Você sabe muito bem que quando Davi casou, antes de casar, o sogro dele tentou matá-lo. O teu sogro perseguia, não era a sogra, não, o sogro. Esse negócio de sogra perseguir é só no Brasil. Mas na vara de Davi tinha rejeição dos pais, rejeição dos irmãos, rejeição do sogro. E todo mundo sabe aqui, porque você é bom de Bíblia, que quando Davi casou e se tornou rei de Israel, um dia ele resolveu trazer a arca da aliança para Jerusalém, que estava na mão dos inimigos. A alegria de Davi era tão grande que ele se despiu da veste real e veio dançando na frente da arca até entrar em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém dançando, a mulher dele sai na janela e ridiculariza ele. Olha para o teu irmão e fala assim: tem mulher que não entende o marido. Ah não, você não falou alto. Tem mulher que não entende o marido. Porque se eu falasse tem marido que não entende mulher, ia ser mais forte. Na vara de Davi tinha a rejeição do pai, tinha a rejeição dos irmãos, tinha a rejeição da mulher, tinha o sogro querendo matá-lo. Isso era Davi. Essa era a vara de Davi. Olha para o teu irmão e diga assim: a vara de Davi não tinha boas promessas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Um dia Davi pegou a vara dele e olhou todas as coisas erradas que a família estava fazendo, que o pai estava fazendo, que os irmãos estavam fazendo. Mas ele ouviu Samuel ungí-lo rei. E ele ouviu as promessas que Deus tinha para ele através do profeta. E sabe o que ele escreveu pegando aquela vara cheia de rejeições? E ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo, e a sua vara é que me consola, não a vara que trouxeram errada na minha vida. Santo de Israel. Sabe, Satanás estava sempre lembrando ele: cara, você é um rejeitado. Você é um rejeitado. Teus pais te rejeitaram, teus irmãos te rejeitaram, tua mulher te rejeitou, teu sogro te rejeitou. Mas Davi não olhava o que Satanás estava lendo. Não, você não recebeu. Davi não estava olhando o que Satanás estava lendo na vara dele. Davi estava lendo o que Deus tinha prometido para ele. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: muitas vezes você escuta o que o diabo está falando, que os teus pais escreveram na tua vara, que os teus irmãos escreveram na tua vara, que muitas pessoas se rejeitaram, que muitas pessoas disseram:
ia dar nada. Muitas pessoas disseram que seu casamento não ia para frente. Muitos médicos disseram que você tinha câncer. Muitos médicos disseram que você tinha enfermidade. Mas chegou o dia hoje, não, chegou a noite hoje, que você não vai olhar para aquilo que escreveram na tua vara de ruim. Você vai olhar para as promessas que Deus tem para o teu futuro. E as promessas que tem Deus para você e tua família não são as que o mundo está falando. Deixa eu te dar mais um texto. Eu estou começando a mensagem. Como é a última noite, nós não temos horário. Se você ficar olhando o seu relógio, ele vai quebrar em 2 minutos. Se você estiver no seu Facebook, ele vai apagar para sempre. O Facebook veio provar para os crentes que a maior mentira dos crentes para não orar é a falta de tempo. Êxodo capítulo 3, de 1 a 6, por favor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Veja, Moisés está sendo chamado por Deus quando tinha 80 anos, e ele tinha uma vara na mão, porque ele cuidava de ovelhas. Ele ficou tantos anos no Egito, 40 anos, e nos 40 anos que ele ficou no Egito, a história dele não era muito boa, porque a história dele era: matei um egípcio, fugi do Egito. Eram tantas coisas ruins que tinha na vara, e essa vara agora está com ele no deserto, cuidando de ovelhas. 80 anos de idade, já não era jovenzinho, e agora ele chega no monte de Deus, Monte Horebe, e Deus olha para ele e vê que ele está com uma vara na mão, e Deus chama ele. Ele diz: Moisés, chega aqui, eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. E quando Moisés chega, ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. Tira as sandálias. Moisés entendeu que era o poder de Deus e temeu olhar para o Senhor e escondeu o rosto. Mas escute, a vara que Moisés tinha não tinha nada da infância dele, porque ele foi criado pela filha de Faraó, e no Egito não tinha essa tradição. A vara de Moisés não tinha nada escrito sobre a sua infância. Ele sabia, porque a sua família contou para ele. Arão, Miriam, seus irmãos contaram para ele a história dele, que matou um egípcio. Ele sabia que ele teve que fugir, que o rei queria matá-lo, ele sabia. Mas na vara de Moisés não tinha nada escrito. Ele foi uma pessoa que começou a escrever a sua vara no deserto. Essa vara que ele começou a usar no deserto, ele começou a escrever a história dele. E na história de Moisés está escrito: fugi do Egito, sou um covarde, matei um egípcio, discuti com 2 irmãos porque eu queria ajudá-los, tentei ajudá-los, mas não pude. E agora ele vai para o deserto
e a vara dele só serve para cuidar de ovelhas. E Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho um grande projeto para você. Eu vou repetir. Deus falou: eu tenho um grande projeto para você. Você vai voltar para o Egito e vai tirar o meu povo de lá. E Moisés disse: eu não sei nem falar, porque ele leu na vara dele, não tinha nenhuma promessa boa. Como que eu vou voltar para o Egito, se na minha história está escrito que eu matei um egípcio, que eu fugi, que eu sou covarde, que eu não sei nem falar, porque agora depois de 40 anos, cuidando de ovelha, eu só sei falar bé. Eu desaprendi tudo, eu me tornei um emburrecido. E essa vara, e Deus começou a tratar com Moisés ali no Monte Horebe. Fala para o teu irmão: essa noite Deus vai tratar com você, porque esse vai ser o teu Monte Horebe. E Deus falou para ele: tira a sandália dos pés. Meu irmão, andar no deserto descalço não é fácil não. A sandália era proteção para andar no deserto, onde tem serpentes e escorpiões. A primeira coisa que Deus manda é tirar a sandália. E Moisés, em obediência, tira a sandália, porque ao tirar a sandália, ele está dizendo: eu estou disposto a mudar minha forma de caminhar. Não, vou repetir: eu estou disposto a mudar minha forma de caminhar. Se eu andei errado até agora, eu vou começar a andar em santidade. Errado agora no pecado, eu vou andar em santidade, porque eu quero mudar a minha vara e o que está escrito nela. Você está aqui, meu irmão? Na vara de Moisés só tinha acusação. Satanás começou a acusar Moisés, dizendo assim: você é um ladrão, porque você fugiu, só foge quem é ladrão. Você é um homicida, porque você matou um egípcio. Você é um covarde, porque você fugiu. E o diabo acusando ele. E Deus chama Moisés e diz assim: eu tenho uma grande obra para você. E o diabo diz: como assim? Na vara dele está escrito tudo isso? Como que pode? E Deus diz: lança a tua vara ao chão. E ela se transforma numa serpente. E ao se transformar na serpente, era o diabo que acusava Moisés dia e noite de tudo que ele fez de errado. E Deus diz: dê a volta e pegue pela cauda, não pela cabeça. E quando ele pegou a serpente pela cauda, ela voltou a ser vara. Porque agora, o que era cabeça se tornou cauda, e o que era cauda se tornou cabeça. E o que estava de errado aqui mudou. Agora vai ter um novo nome para você, Moisés. O eu sou, o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é a tua vara agora. Toma a tua vara e pode Tito, porque você mudou a tua vida. A tua vara não é mais aquela errada, é uma vara nova que você tem agora. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando ele chegar no Egito, com a vara trocada, os seus irmãos vão ser testemunha dele. Miriam vai dizer para todo mundo: esse meu irmão eu conheço, fui eu que pus ele no cestinho, foi ele que Deus salvou, foi ele que foi. Arão vai dizer: não, ele matou o Egito para defender a gente, ele é tremendo, ele defendeu o nosso povo, porque a vara dele agora não é mais de acusação, mas é de defesa. Aleluia, porque agora no topo da vara está escrito: eu sou o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: o que você tem na mão hoje é o que ocupa a tua mente.
teus pensamentos, teus desejos e as tuas emoções. Olha para o teu irmão e fala assim: o que você tem hoje na mão, do teu passado, é o que o diabo anda te acusando. Olha para ele e profetiza hoje. Hoje Deus vai mudar tudo isso. Você vai ter uma oportunidade de mudar do passado para o futuro. Põe a mão no teu irmão e fala assim: solta a tua vara antiga. Solta a tua vara antiga que diz que você foi um rejeitado, que você não serve para nada, que você podia ser qualquer pessoa menos do que você é, que você não tinha nenhum direito de viver. Pega a tua vara e solta a tua vara, e muda a tua vara, e joga a serpente para trás, e torna a cabeça o nome do Senhor na tua vida. Quando Moisés volta para o Egito com a vara, não era mais a vara de acusação, mas era a vara do poder de Deus. Meu irmão, teu irmão fala: essa vara que você tem aí na sua mão, profeticamente nessa noite, vai mudar a tua história. O que estava escrito na tua vida, hoje Deus vai mudar. Deus vai mudar para uma nova história, que começa hoje na tua família, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Põe a mão no teu irmão e fala assim: você tem um grande privilégio, porque Jesus é a nossa vara. Deixa eu falar algo para você. Jesus nasceu de mulher para que pudesse ser filho do homem. Ele era filho de Deus, mas ele não nasceu como filho de Deus, ele nasceu como filho do homem, para que se tornasse igual a gente. E se tornou igual ao homem. E sabe por que ele morreu? Ele morreu numa vara, porque o madeiro era uma vara. Morreu numa vara, aleluia. E Pilatos escreveu nessa vara, em 3 línguas: hebraico, grego e latim. Sabe por que escreveu em 3 línguas? Jesus ressuscitou no 3º dia. Porque o primeiro dia era no hebraico, para os hebreus. Porque Jesus estava dizendo: no milênio vocês vão reinar comigo. O segundo dia foi em grego, porque Jesus estava dizendo: vocês que são sábios e inteligentes vão conhecer uma nova sabedoria e uma nova inteligência. E em latim, que foi para os gentios, eu e você, os mais vis, mais rejeitados, para a vergonha dos sábios, dos religiosos, dos entendidos. E Deus disse para nós, no 3º dia, em latim: vou ressuscitar, e a minha vara não vai ter mais nada do homem, porque agora eu sou ressuscitado no novo corpo, e aqueles que se assentarem comigo vão ressuscitar, e a sua vara vai ser limpa, porque na sua vara haverá ressurreição. O profeta Isaías, no capítulo 11, verso 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento,
o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aleluia! Jesus profeticamente é a vara de Deus. Em João 15 ele escreve: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem a minha vara, nada podeis fazer. Põe a mão no nome de alguém e diz assim: a vara de Jesus agora entra na sua família e muda a tua história. Pegue a tua vara aí na tua mão e levante ela assim e diga: essa era a minha história, mas Jesus entrou, limpou tudo que estava escrito, que era contra mim, toda maldição, todo pecado, tudo aquilo que falaram mal de mim. Ele veio, morreu, ressuscitou, limpou a minha vara. Inverte a tua vara, e agora no topo da minha vara não está mais o meu nome, está o nome de Jesus. Ele é a minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha vara, Ele é a minha justiça, Ele é a minha restauração, Ele é o meu libertador, e Ele é a restauração da minha família. É Ele a minha vara. Aleluia. Só para terminar com o último versículo, que eu quero orar por você. É tão forte isso para o Antigo Testamento, que era todo simbólico do Novo Testamento. Em Levíticos 27:32, ele dizia: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Quando a tua vara é limpa de religiosidade, quando a tua vara é lavada pelo sangue do Cordeiro, quando a tua vara tem o conhecimento da palavra de Deus e o discernimento do Senhor, então tudo que passar debaixo da vara não terá nenhuma objeção do inimigo, não terá nenhuma maldição. As tuas finanças, a tua saúde, a tua família, tudo que tiver debaixo da vara do Senhor, que purificou a tua vara, então a partir de agora a tua família começa a ser restaurada, todos começam a ver, e quando para você não vê mais o teu passado, começam a ver o teu testemunho. Ele deu frutos, Ele deu frutos, Ele salvou vidas, Ele restaurou casamentos, Ele ajudou viúvas, Ele ajudou órfãos. É outra vara, é outra vara, é outra vara.